Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Lei do Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo REC-R11, fundo DECRI. Então fique conosco para você saber, né? Fundo que reduziu bastante aí os seus dividendos. Vem aqui entender então o porquê aqui através desse relatório gerencial. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí. É tudo de graça, tá? E deixa o seu like também. É muito importante para a gente. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, para quem não conhece o fundo, é um fundo que investe principalmente em CRIs, tem alguns FIIs na carteira, mas o principal aqui são os CRIs, né? Fundo de mais de 2,5 bilhões de reais de patrimônio. Ele que é administrado pela BR Trust e gerido, ou o consultor de investimento é a REC, gestão de recursos, IMAB mais 1% a rentabilidade alvo. O fundo aqui então tem 2,5 bilhões em patrimônio, o valor de mercado está um pouquinho abaixo, 2,3, quase 2,4. Fechou agosto a 89,73. E as taxas que eles cobram aqui, né, total de 1,20% ao ano sobre patrimônio líquido, e não tem taxa de performance. Fundo que é para investidores em geral, prazo de duração é indeterminado, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100. E tem mais de 187.800 cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas aí. Minha maior posição hoje em fundos de CRI é exatamente o REC-R11, invisto há mais de 3 anos no fundo. E o código de negociação na Bolsa de Valores é REC-RECR11. Bom, aqui falando dos resultados do mês 15 de setembro, então o fundo vai pagar mais de 15,7 milhões, o que dá aí quase 60 centavos por cota de rendimento, ou dividendo, ou provento. Assim como se quiser chamar, de provento, dividendo ou rendimento é a mesma coisa. 89,73 foi o valor de fechamento do mês de agosto, que dá um dividend yield de 0,66% no mês, e o acumulado segue caindo, né? 7,98%. E se for fazer em comparação com o CDI, dá em torno de 75% do CDI esse rendimento, com base na cota do fundo, né? E o principal fator por esse dividendo baixo, pelo resultado baixo, o resultado foi muito menor do que o dividendo aqui distribuído, tá? Foi impactado, ele fala aqui, pelo IPCA negativo do mês de junho, tá? Eu não levo muito fé nisso aqui não, porque o resultado negativo acaba que ele praticamente foi nulo, e o fundo tem aqui 75% da sua carteira protegida pela deflação, né? Então não sei se o impacto todo foi esse mesmo. Tá? A gente vai ver ali mais para baixo. Vai fazer inclusive um comparativo com o relatório do mês passado para entender alguns números. Tá? Então fique conosco para você também ficar ligado. O fundo encerrou 94% dos seus recursos alocados, 91 operações de CRI, 3 de fundo de investimento imobiliário. E nesse momento o fundo não tem expectativa de captação aí através de subscrição de novas cotas. Tá? Nos últimos 12 meses, desde o IPO, o fundo distribuiu aí nos últimos 12 meses R$ 10,31 por cota, e desde dezembro de 2017, quando o fundo aí entrou no mercado, até agosto de 2023, né, então em torno de 5 anos e meio, né, o fundo distribuiu 95,5% de montante acumulado, com base aí sobre a cota 100. Tá? Então, fundo aí quase recuperando a totalidade do valor investido, né? Inicialmente. Nas alocações, ele fala aqui que adquiriu novas cotas do Real Borcinho, 4 milhões de reais, CDI mais 2,75%, então a taxa é high grade, né? E IPCA mais 9,5% também high grade, na minha opinião, 4 milhões de reais, adquiriu cotas do CRI Província Remic. E teve uma inovação aqui do CRI Matarazzo Suítes 1 e 2, ampliando o prazo de vencimento até 11 de março de 2024. Mais para baixo aqui a gente verifica o patrimônio. Então, sem alterações aqui no patrimônio, 2 milhões e meio de reais, 2 bilhões e meio de reais é o patrimônio do fundo, né? Nas alocações nos ativos também não teve muita variação. O que a gente verifica aqui que o fundo encerrou agosto com 2,3 bi em CRI, 102 milhões e 800 em FI, 78 milhões é um imóvel, né? Que, se não me engano, foi uma garantia de algum CRI que deu problema aí, né?
Caixa do fundo 67,9 e outros ativos 273, o que soma 2,5 bilhões em ativos. Tá? Aqui ele encerrou então com 90% dos seus ativos alocados em CRI. Tá? E o que a gente observa aqui é que o fundo teve sim movimentação, né, através dos seus CRIs. Tá? Ó, esse aqui é o relatório de julho. O fundo aqui estava com 2 bilhões 343 milhões em CRI e 45 bilhões em caixa. Tá? Em agosto, a gente verifica aqui que ele está agosto, vamos passar aqui para agosto, 2.309 em CRI e 60 e quase 68 milhões em caixa. Então teve sim uma movimentação aqui de CRI, de venda, né? De CRI, provavelmente venda de CRI, e que esse valor aqui compôs, né? Ele complementou aqui no caixa e a gente vai ver no resultado lá a diferença, né? No regime de caixa, o quanto o fundo já distribuiu, já queimou caixa aqui, né? Em relação a esse caixa total do fundo, tá? Esse aqui é o portfólio, então, do fundo. É um portfólio bem vasto aqui em quantidade de CRIs, tá? Mas em relação ao cedente ou ao devedor, eu acredito que dos 94 operações, né? Vamos ver aqui, 94 operações, não, 91 operações de CRI que o fundo tem, acredito aí que 50 entre 40 e 50 devedores diferentes. Então tem uma diversificação assim, interessante em relação aos devedores. E o fundo tem 3 fundos de investimento na carteira, né? Conhecido aqui o SNCI 11, o outro é um FIINFRA, eu acho que é um FIINFRA, né? Valora CRIINFRA, e o outro aqui é o Porto Seguro Sênior, que também é um fundo de investimento imobiliário, mas isso aqui é mais para investidores institucionais. E esse aqui é o imóvel do fundo, Morumbi Plaza, 78,3 milhões de reais, é o tijolo que o fundo tem hoje na carteira. Aqui a parte de acompanhamento, né, dos CRIs, eles sempre destacam aqui, esse aqui é o Aracaju Shopping, tá, adimplente, o fundo tem aí 78% desse CRI de participação, né, no Aracaju Shopping do REC R11, em relação ao patrimônio do REC, ele representa 1,3%. E aqui é o Águida, vencimento antecipado, acho que esse aqui foi até uma notícia do relatório anterior, o fundo tem uma participação, tinha, né, uma participação pequena, detinha 46% desse CRI, teve um vencimento antecipado aí então recentemente. Aqui é a parte qualitativa dos CRIs, né? Então você pode baixar e ver os números aqui, algumas garantias que o fundo tem, quais são os projetos, né, desses CRIs aqui separadamente, a localização, né? Então você pode verificar aqui essa parte qualitativa de cada um desses CRIs que ele tem na carteira. Aqui é a distribuição por indexador. Então, atualmente o fundo, a maioria é IPCA, em torno aqui de 70 e poucos por cento, né? 20% CDI, ainda tem 3% aqui pelo IGPM, mais 1,3% sem variação negativa e um pouco mais aqui de TR pré-fixada. O que a gente verifica aqui que o fundo, então, a maioria é IPCA, ele fala que teve um impacto maior em relação à deflação que teve no mês de junho, né? Aquele, acho que ele não botou a informação sobre, não botou, tirou o gráfico aqui que ele menciona que 3/4 dos seus CRIs são protegidos contra a deflação. Tá? Ele tirou esse gráfico daqui, não sei porquê, mas tirou o gráfico daqui, tinha a informação, deixa eu até ver no relatório anterior, vamos lá ver no relatório anterior para ver se tinha essa informação ainda lá, que ele inclusive justificava, não tem também aqui. Bom, enfim. Então, dentro aqui da diversificação geográfica, a gente verifica que o fundo está a maioria em São Paulo, né? Aqui é a distribuição por securitizadora, que não é tão importante assim. E aqui é parte sobre o segmento, né, do devedor. Corporação, loteamento é o principal, né? Então, são riscos baixos pulverizados, né? Tem um risco aí maior. E essa aqui é a DRE gerencial do fundo. O fundo teve 18,2 milhões de receitas em agosto de CRI, tá? Isso aqui ele começa falando sobre a receita pelo regime de competência, ou seja, ele tem que reconhecer a receita ou a despesa independente do seu recebimento ou pagamento. Aqui ele faz um pequeno ajuste aqui em relação ao regime de caixa, tá? Provavelmente pode ser alguma receita não recebida ou alguma venda
DECRI com prejuízo, ele pode também fazer essa aqui porque tem marcação a mercado, né? Então provavelmente aquelas vendas que a gente provavelmente identificou lá no portfólio pode ser essas vendas com prejuízo, pode ser, não tem garantia, né? Porque não tem essa informação aqui, tá? O fundo não tem despesas com operações compromissadas, aquelas operações que a gente chama de alavancagem dos fundos DECRI, né? E ele teve mais de 3 bilhões de reais em despesas operacionais, a maioria aqui é despesa de administração e gestão do fundo. E o lucro pelo regime de competência foi um pouco mais de 7 milhões e meio, e o fundo distribuiu 15,7 milhões de reais. Tá? Esse foi o lucro líquido, na verdade esse foi o lucro líquido pelo regime de caixa, tá? E o fundo distribuiu praticamente a sua totalidade. Tá? Então o fundo, pelo regime de competência, teve aí um resultado ruim, né? Pela marcação a mercado aqui, provavelmente dos seus CRIs que ele possa ter vendido, né? E pelo regime de caixa, então o fundo teve aí um resultado praticamente igual daquilo que foi distribuído. Mas como a gente pega aqui o resultado dos últimos 12 meses acumulado, a gente verifica que o fundo está queimando caixa, né? O lucro líquido pelo regime de caixa, que é a base para a distribuição, foi de 266 milhões de reais, e o fundo distribuiu 272 milhões e meio de reais. Então, provavelmente, fundo queimando caixa aí de resultados, não tem resultados acumulados pelo que a gente vê aqui, né? E o fundo queimando um caixa aí que poderia ter sido aplicado em outros CRIs. A gente verifica que o fundo atualmente está com 68 milhões ainda em caixa, tá? Aqui a rentabilidade então, do fundo, comparando inclusive com a rentabilidade alvo, que é IMAB mais 1%, essa daqui, né? IMAB mais 1%. Então, 74,8% mais 1, 75,8% seria a rentabilidade de alvo. O fundo rendeu aí, entre os proventos e valor de mercado, 85,2%, então 10% a mais do que a sua meta, tá? E atualmente, o fundo então distribuiu no mês de agosto 0,6% de provento e a sua média agora está em 0,86% de distribuição média nos últimos 12 meses. E aqui a gente verifica que no acumulado 2023, 8 meses, distribuiu R$ 7,60 e nos últimos 12 meses R$ 10,30. Tá? Provavelmente, se continuar nesse ritmo, não vai chegar no que foi em 2022, né? R$ 12,50. E aqui dentro da liquidez, né, do mercado e rentabilidade, a gente verifica que o fundo continua uma liquidez até boa, né? 3,8 milhões de reais de volume de negociação diário no mês de agosto, deu 87 milhões e meio de reais, mais de 1 milhão de cotas negociadas, e a variação da cota foi até baixa, né? Que verifica aqui, em torno de 4,50 de variação, né? 85,27 foi a mínima, 89,89 a máxima. E aqui a gente verifica que a liquidez dele praticamente foi semelhante à liquidez no mês de julho de 2023. Então é isso. Atual gerencial então do fundo REC-R11, fundo DECRI, né? Reduziu aí os seus dividendos em agosto. Justificativa aqui seria a deflação, mas eu até meio que duvido um pouquinho por conta que praticamente ele teve aí uma correção monetária, né? Que é o que acrescenta em relação à inflação. Praticamente nula, né? E os juros dos CRIs foi que sustentou praticamente então aí as receitas no mês de agosto, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe com a gente. Se você é cotista do REC-R11, o que você achou desse dividendo? O que você está na expectativa? Tá comprando, está vendendo, está parado? Compartilhe com a gente a sua estratégia. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.